Eu não tenho fé, não acredito nem em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha quem pedir nada, eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fezinha pequenininha que possa cultivá-la, a goi, a aduve, faça tudo para a sua fezinha render, porque é um dos dons que mais auxilia, que mais apoia. Quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Não tem aspirações, é muito ruim. Agora você está entre esse dilema. Eu simular que tenho fé, não vou fazer isso. Felizmente não tenho fé, eu não tenho orgulho disso, tenho até vergonha, confesso com tristeza, não tenho fé. Gostaria de ter. Quem sabe que eu ainda tenho fé um dia. Para mim, esses são os depoimentos mais bacanas que tem aqui sobre esse tema do misticismo, da fé, a sinceridade da Raquel de Queiroz. Chesterton, ele fala sobre o misticismo e sobre a fé de uma maneira muito interessante. Bom, ele fala aqui que o homem livre, né? O homem livre, ele mantém a sanidade dele porque ele é místico. Então, diz aqui: o misticismo mantém os homens sãos, enquanto houver mistério, haverá saúde. Quando se destrói os mistérios, cria-se a morbidez. O homem comum sempre foi são, porque ele sempre foi místico. Ele permitiu o crepúsculo. Ele sempre teve um pé na terra e o outro no mundo das fadas. Ele sempre se deixou livre para duvidar dos próprios deuses, mas ao contrário do agnóstico de hoje, é livre também para acreditar neles. Ele sempre se importou mais com a verdade do que com a consistência. Se visse duas verdades que parecessem se contradizer, ele aceitaria ambas e, ao contrário, junto com elas. E a contradição junto com elas, desculpa. A sua visão espiritual é estereoscópica, assim como sua visão física. Ele vê duas imagens diferentes e, ao mesmo tempo, e no entanto, enxerga ainda melhor por isso. Ainda assim, ele sempre acreditou que existia algo como destino, mas também como o livre-arbítrio. Algo como o livre-arbítrio. De tal modo, acreditava que as crianças eram de fato o reino dos céus, mas ainda assim deviam obedecer ao reino da terra. Admirava a juventude porque era jovem, a velhice porque não era. É exatamente este equilíbrio de aparentes contradições que tem sido toda a leveza do homem saudável. Todo o segredo do misticismo é este, que o homem pode entender tudo com a ajuda do que ele não entende. O lógico, mórbido, busca tornar tudo claro e consegue tornar tudo misterioso. Mas o místico permite que uma coisa seja misteriosa e todo o resto se torna claro. O determinista torna a teoria do nexo causal muito clara e então descobre que não pode dizer por favor à empregada. O cristão permite que o livre-arbítrio permaneça um mistério sagrado, mas por causa disso suas relações com a empregada se tornam de uma clareza cintilante e cristalina. Ele coloca a semente do dogma em uma escuridão central, mas ela se ramifica em todas as direções com saúde natural e abundante. Bom, aqui fala sobre o círculo e sobre a cruz, né? O círculo é perfeito e infinito em sua natureza, mas está fixo para sempre em seu tamanho. Nunca pode ser maior ou menor. Aqui fala sobre a razão, a exatidão das coisas. Mas a cruz, embora tenha em seu centro um conflito e um paradoxo, estende-se os quatro braços sem jamais alterar a forma. Então está falando da forma da cruz, os quatro braços da cruz, né? Como se fossem quatro prolongamentos das pontas, né? Pois tem um paradoxo em seu centro e pode se expandir sem direção. O círculo não. O círculo se fecha em si mesmo e está limitado. Isso aqui é a pessoa muito racional, uma pessoa que não tem fé.
O círculo se fecha em si mesmo e está limitado. A cruz abre os braços aos quatro ventos e é um indicador de um caminho para viajantes livres. Aqui diz que os símbolos têm um valor porque eles conseguem explicar coisas profundas. Eu não consigo explicar esse assunto aqui de outra maneira. Eu preciso usar os símbolos, o sol, a lua. A única coisa criada para o qual não podemos olhar diretamente é a única coisa à luz da qual para tudo olhamos, no caso, o sol. O sol ao meio-dia, né? O misticismo explica tudo o mais pelo brilho de sua própria invisibilidade vitoriosa. O intelectualismo, desvinculado, é, no exato sentido de uma frase popular, puro luar, pois é luz sem calor. É luz secundária refletida de um mundo morto. Bom, ele diz aqui, os gregos estavam certos quando fizeram de Apolo seu deus, tanto da imaginação quanto da sanidade, pois ele era tanto o patrono da poesia quanto o patrono da cura. Sob os dogmas necessários e um credo especial, falarei adiante. Mas esse transcendentalismo, pelo qual todos os homens vivem, tem primariamente a posição do Sol no céu. Temos consciência dele como uma espécie de confusão esplêndida, é algo ao mesmo tempo brilhante, disforme e ao mesmo tempo um brilho e uma mancha. Mas o círculo da Lua é tão claro e inconfundível, tão recorrente e inevitável quanto o círculo de Euclides em um quadro de giz, pois a Lua é totalmente razoável. E a Lua é a mãe dos lunáticos. E deu a todos esse nome. Bom, pessoal, começamos aí com esse vídeo da Raquel, né, de Queiroz, e ela falando da tristeza dela de não ter fé, de não ser mística. E aqui Chesterton defendendo, né, essa busca pela fé. Realmente a fé é um dom de Deus. Quem não tem deve buscar em Deus essa fé. E é muito bom a gente ter essa visão ampla, né? Essa visão da filosofia cristã que se opõe a todas as filosofias que não têm o mistério como centro e, ao mesmo tempo, a racionalidade, todo o pensamento ideológico, ele vai tornar confusas as coisas, não vai oferecer amplas respostas para o dilema humano, para as leis, para a cura, para a explicação de si mesmo, né? A explicação do existente em torno de nós. Então, recomendo a leitura de Ortodoxia. Esse é um dos livros fascinantes que eu sempre estou trazendo aqui para o vídeo. Um grande abraço, pessoal. Bom dia.